Olá, pessoal. Continuamos a nossa conversa no vídeo anterior, lembrando que estamos tratando da fisiologia do sistema urinário e dentro da fisiologia do sistema urinário estamos conversando sobre os processos que acontecem nos néfrons e que respondem pela maior parte das funções dos rins, certo? Terminamos o vídeo anterior falando sobre esses processos exatamente nesta figura que vocês estão vendo aí, né? E como eu havia dito, hoje, ou neste vídeo, a gente começa a falar mais detalhadamente sobre cada um destes três processos, né, que são filtração, reabsorção e secreção, e que vão resultar nas quantidades, né, de determinadas substâncias que serão excretadas através, obviamente, da urina, já que estamos tratando desse sistema urinário, certo? Então, começamos a falar sobre a filtração. Deixa eu passar o slide seguinte. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui, ó, deixa eu voltar no anterior rapidinho. Então, vocês já sabem, né, falamos sobre isso na última conversa, que filtração acontece aqui, ó, no corpúsculo renal, ou seja, envolve capilares glomerulares, que vocês estão vendo aqui, representados, né, os capilares glomerulares, que ele chamou aqui de glomero, e a cápsula de Bowman, que está representada aqui, cápsula de Bowman. Então, esse conjunto, capilares glomerulares mais cápsula de Bowman, ou cápsula do glomero, em alguma literatura, forma o corpúsculo renal. E como a flecha bem indica ali, é só aqui que acontece filtração. E na próxima figura, a gente vai, então, dar um zoom, né? Vamos ver mais de perto esta estrutura aqui, ó, o corpúsculo renal, ou seja, os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman, certo? Então, vamos dar, na próxima figura, a gente vai dar um zoom ali onde está circulado em preto. Muito bem, vamos adiante. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Exatamente isso, né? Os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman, o que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, estão os capilares glomerulares. Vocês observam aqui este epitélio, né, que é o epitélio da cápsula de Bowman, vocês observam dos dois lados aqui, né, o epitélio da cápsula de Bowman, certo? Até aqui. E vocês observam também, pessoal, aqui, ó, a arteríola aferente chegando aqui, se ramificando e dando origem aos capilares glomerulares, né, que estão representados aqui, os capilares glomerulares, certo? Tudo isso aqui, ó, em vermelho, são os capilares glomerulares, certo? E depois esses capilares glomerulares convergem e o sangue, então, chega à arteríola eferente. E depois ele vai adiante para os capilares peritubulares. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês prestem atenção aqui, ó. Vocês estão vendo os capilares glomerulares e vocês estão vendo que ele desenhou aqui, ó, que os capilares glomerulares estão recobertos por estas células que ele desenhou aqui, tá? Que vocês estão vendo, ó, estas células desenhadas aqui,
e que recobrem os capilares glomerulares e que também fazem parte do epitélio da cápsula de Bowman. Tá? Então, o epitélio da cápsula de Bowman é isso aqui que eu passei o preto em cima, né? E isto aqui também, ó, né? Estas células do epitélio da cápsula de Bowman, elas também revestem os capilares glomerulares, certo? Então, o epitélio da cápsula de Bowman está revestindo também os capilares glomerulares, além de que, obviamente, né, formando a parede aqui, ó, da cápsula de Bowman, certo? Então, isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, porque na próxima figura, o que a gente vai ver é uma fatia aqui, ó, né? Ele cortou uma fatia e a gente vai ver essa estrutura, né? Mais de perto, capilares, né? Uma porção do capilar e revestido pelas células epiteliais da cápsula de Bowman, certo? Mas isso na próxima figura. Eu vou chamar a atenção de vocês, vamos explorar um pouco mais esta figura aqui. Bom, o que mais está demonstrado aqui? Vocês percebem aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó, né, que eu estou pintando em azul, que eu estou passando o azul, todo esse espaço aqui é lúmen, é luz já do néfron, certo? É a luz da cápsula de Bowman, como a legenda mostra para vocês, certo? Então, todas as substâncias, perdão, que são filtradas, deixa eu apagar o azul aqui, tá? Agora eu estou falando, só vou deixar o azul aqui, eu estou falando da luz, ou lúmen, né, que são sinônimos, da cápsula de Bowman, está demonstrado aí. E todas as substâncias, pessoal, que são filtradas, elas saem dos capilares glomerulares, no sangue, né, e caem na luz da cápsula de Bowman, certo? Ou seja, esta luz da cápsula de Bowman, assim como a luz do restante do néfron, é preenchida por um líquido. E este líquido é chamado de fluido glomerular, certo? Ou líquido glomerular, se vocês preferirem, tá? Então, eu representei aqui em vermelho, ó, com estas flechas, representei o seguinte: as substâncias que são filtradas são substâncias que deixam os capilares glomerulares e caem na luz da cápsula de Bowman, certo? E, posteriormente, então, né, este líquido, este fluido glomerular, ele chega essa estrutura que está mostrando só a parte proximal aqui, a inicial, né, do túbulo proximal. Depois do túbulo proximal, esse fluido glomerular chega na alça de Henle, tem o ramo descendente e o ramo ascendente. Depois o fluido glomerular chega no túbulo distal. Depois o fluido glomerular chega no ducto coletor, certo? E, finalmente, o fluido glomerular chega na pelve renal. Opa, pelve renal não é mais fluido glomerular, já é urina, como nós conversamos nos vídeos anteriores, certo? Mas toda essa história do fluido glomerular começa aqui, ó, no momento em que as substâncias vão sendo filtradas, ou seja, saem do sangue, repito, saem do sangue e caem, né, no lúmen do néfron, aqui neste caso ainda, cápsula de Bowman, formando este líquido que a gente conhece como líquido ou fluido glomerular. E, obviamente, quando eu digo substâncias são filtradas do sangue, eu estou me referindo principalmente à água, né? Que é a substância em maior quantidade no sangue, é água, certo? Tá bem? Mais de 90% do sangue é água, né? E também, junto com a água, são filtrados
outras substâncias, né? Praticamente tudo que está no sangue, que circula no sangue, é filtrado aqui em maior ou menor quantidade. Depende. Basicamente, o que não é filtrado, o que não consegue passar ali pelas barreiras que a gente vai ver daqui a pouco, são proteínas plasmáticas de alto e médio peso molecular, ou seja, proteínas plasmáticas grandes, né? Não conseguem ser filtradas, a gente vai entender por quê, e células sanguíneas, em muito pequena quantidade, em condições fisiológicas, em pequeníssimas quantidades, podem ser filtradas, mas a gente assume que basicamente não são, tá? Então, chamo a atenção de vocês de novo. A filtração acontece só aqui, envolvendo capilares glomerulares e cápsula de Bowman, e estas substâncias, ao serem filtradas, entenda-se, deixam o sangue e caem no fluido glomerular, tá? Vamos ver o que temos na próxima figura. A próxima figura, né, é aquela figura que mostra para vocês especificamente este ponto aqui, ó. Né, esse quadrado aqui está representando que ele fez uma fatia, né? Cortou uma fatia e a gente vai ver, então, numa visão lateral, essa estrutura justamente nesse ponto. Tudo bem. Deixa eu passar o próximo slide. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, numa vista lateral, né? Ele cortou a fatia, a gente está vendo uma vista lateral. Aqui, ó, está o lúmen dos capilares glomerulares. Em outras palavras, o que tem no lúmen dos capilares? Obviamente, sangue, né? Obviamente, sangue. Então, aqui, vocês estão vendo o sangue que está passando pelos capilares glomerulares. Muito bem. Vocês estão vendo... deixa eu pegar outra cor. Vocês estão vendo aqui, ó, neste espaço, já a luz da cápsula de Bowman. Ou seja, aqui, este espaço é preenchido pelo fluido ou líquido glomerular. Tá difícil de escrever aqui, tá? Fluido ou líquido glomerular. Certo? Muito bem. Que vocês já sabem, é um líquido que tem uma constituição muito semelhante, não igual, mas muito semelhante ao sangue. Tá. Entendi, professor. Estou enxergando isso aí. O que mais tu quer que eu enxergue nesta figura? Bom, eu chamo a atenção de vocês para as estruturas que as substâncias que são filtradas, né? Esta linha, esta flecha preta aqui, está mostrando o caminho das substâncias que são filtradas. E qual é o caminho, quais são as estruturas que as substâncias filtradas precisam atravessar? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, para que vocês se localizem bem. Olha só. Aqui, ó. Não ficou boa essa cor, deixa eu pegar outra. Vocês estão ouvindo um cochicho ao fundo, são os meus filhos e a minha esposa aqui. Estão fazendo todo o esforço para não fazer barulho, mas não está adiantando muito. Então, aqui, ó, vocês vejam que eu brigo com vocês durante a aula, né? Só que como a gente não está em aula presencial, eu não consigo brigar com vocês, mas eu arrumo alguém para brigar aqui em casa. Estão me olhando de cara feia aqui, vocês não estão vendo. Mas isso aqui, pessoal, que eu agora circulei em verde ali, ó, isso aqui que eu circulei em verde, tá? Representa para vocês a parede do capilar.
a parede dos capilares, certo? E aqui eu faço um parêntese para lembrar vocês de algo que nós conversamos lá na Fisiologia 1, quando nós falamos em sistema cardiovascular. Vocês lembram vocês lembram que eu mostrei para vocês que a parede dos capilares sanguíneos é formado unicamente pelo endotélio, por células endoteliais, é uma única camada de endotélio, células endoteliais. Aqui, ó, está representado para vocês esta camada de células endoteliais, tá? E eu disse para vocês também, lá na Fisiologia 1, né, neste mesmo assunto, que muitos capilares são capilares fenestrados, ou seja, existem poros, né, pequenos espaços entre essas células epiteliais. E aqui está mostrando para vocês, ó, esses poros, esses pequenos espaços, certo? Na parede do capilar, que é aqui, ó, os poros do endotélio, né? São esses espaços, pequenos espaços, na parede do endotélio, na parede do capilar, tá? Então, as substâncias que são filtradas, elas saem do sangue e atravessam o endotélio, né, a parede do capilar, principalmente por estes poros aqui, ó, por estas fenestrações, certo? Por estas fenestrações. Deixa eu pegar outra cor aqui. A outra cor, vamos pegar isso. Muito bem. Então, ao atravessar os poros, as fenestrações do endotélio, opa, a substância já saiu do sangue. Muito bem. E agora? Bom, agora precisa chegar lá no lúmen, né, da cápsula de Bowman. Então, o que mais precisa atravessar? Precisa atravessar o epitélio da cápsula de Bowman, né? E aqui, ó, estas células, esses podócitos aqui, são células do epitélio da cápsula de Bowman, que são aquelas células que estão envolvendo, na figura anterior a gente viu, são aquelas células que envolvem os capilares. Né? Então, aqui vocês estão vendo, ó, os podócitos, né? Certo? E essas células também têm pequenos espaços entre elas, que vocês estão vendo representados aqui, ó. E justamente por estes espaços é que as substâncias que são filtradas conseguem atravessar o epitélio da cápsula de Bowman. Muito bem. Então, as substâncias que atravessarem o endotélio e depois atravessarem o epitélio da cápsula de Bowman são substâncias que chegam no fluido glomerular, ou seja, são substâncias que foram filtradas, certo? Saíram do sangue, atravessaram o endotélio, atravessaram o epitélio e caíram no fluido glomerular, ou seja, foram filtradas, certo? Foram retiradas do sangue e levadas para o fluido glomerular. Tá bem? Então, vocês já entendem agora um pouco mais sobre filtração glomerular, certo? Vocês já sabem o caminho que as substâncias que são filtradas precisam percorrer, tá? Vamos adiante. Dá um oi aqui, filho. Este é o Arthur, ó. Depois vem o Carlos, que é exatamente a mesma coisa, porque eles são gêmeos idênticos. Oi. Tá? Então tá, joia. Vamos adiante. Aqui. Deixa eu mostrar essa figura para vocês, só a parte a figura da esquerda aqui, só porque é uma foto de microscopia eletrônica que está mostrando para vocês um capilar, né? Um capilar aqui, vocês veem essa estrutura alongada aqui, mais ou menos, é um capilar, mas vocês não estão vendo o endotélio, o que vocês estão vendo aqui
é o revestimento de células epiteliais, daqueles podócitos, né? Revestindo a parede do capilar, tá? É só uma foto que eu trago, porque ela é uma foto bonita, mas não é para complicar. Muito bem, vamos adiante. A foto da direita mostra mais ou menos a mesma coisa que nós já vimos na anterior, só que uma visão frontal agora, ou seja, aqui está a luz do capilar, né? Ali está o podócito, que é o epitélio, essa célula mesengial também é uma célula que faz parte do epitélio, esta é uma célula que tem inervação, né? Tem neurônios que inervam esta célula, e essas células mesengiais, elas podem se contrair ou relaxar, elas podem cobrir uma parte maior ou menor aqui do endotélio, auxiliando, né, aumentando ou diminuindo, participando, porque ela não é o fator que determina isso, mas em determinadas situações é necessário filtrar mais essas células mesengiais não encolhidas. Em outras situações é importante filtrar menos substâncias, essas células mesengiais dão uma relaxada, assim. Mas isso é só um detalhe, não é isso que determina principalmente o que vai ser filtrado, tá? E então, só para concluir aqui, ó, as substâncias que são filtradas, elas saem do sangue, atravessam o endotélio, atravessam o epitélio ali nos podócitos e caem no fluido glomerular, tá? A mesma coisa que eu já falei para vocês antes, agora com uma visão frontal, tá bem? Vamos adiante. Vamos adiante. Aqui, ó, eu vou deixar só um pouquinho aqui, para que vocês possam congelar e copiar, se quiserem, né? Mas, basicamente, o que está escrito aqui em tópicos, né? São 3, 4 tópicos que eu coloquei aí, foi o que eu falei antes, tá? Então, nenhuma novidade aqui, certo? Vamos adiante. E esta figura aqui, pessoal, a gente já está quase... Não, ainda não, nós temos aí uns 6, 7 minutos, tá? Até que a gente chegue mais ou menos aos 30 minutos do vídeo. Não vai dar tempo, nesses minutos que faltam, da gente explorar completamente esta figura aqui. Mas eu já vou apresentando essa figura para vocês, e no próximo vídeo a gente vai iniciar a nossa conversa também nesta figura aqui, tá? O que é importante desta figura aqui, que aqueles que quiserem já podem ir dando uma lida e adiantando o assunto do próximo vídeo. Esta figura está mostrando para vocês o que causa a filtração, as razões pelas quais ocorre filtração. Estão mostradas nesta figura aí, certo? Não entendi, professor. Bom, a filtração ela ocorre graças à existência de 3 pressões aqui no corpúsculo renal, certo? 3 pressões. Existem 3 pressões. Carlos, vem cá. Dá um alô aqui agora. Este é o Carlos. Oi, tudo bem? Antes era o Arthur, agora é o Carlos. Não mudou muito, viu? Então, a filtração, ela acontece graças a 3 pressões que existem aqui, ó, no corpúsculo renal, certo? Ou seja, nessa região que compreende capilares glomerulares e cápsula de Bowle, tá? Que pressões são essas? Estão descritas aqui na legenda, ó. Uma dessas pressões, representadas por este pH aqui, mas não é o pH, né? Esse aqui é um P maiúsculo com um H subscrito ali, tá? Na verdade, é o contrário do símbolo do pH, né? Certo? Mas, então, não confundir com pH, que é relacionado com aquele percentual de íon hidrogênio, etc. Tá? Isso aqui este pH aqui significa pressão hidrostática, certo? Que é, digamos assim,
equivalente à pressão arterial. Então, todo mundo aqui já ouviu falar em pressão arterial, né? Que é aquela pressão que o sangue exerce na parede interna das artérias. Todo mundo aqui já aferiu em algum momento da sua vida a pressão arterial, que é aquela, né, que em condições fisiológicas é 120 por 80, 130 por 80, que comumente a gente conhece como 12 por 8, 13 por 8, enfim. A pressão arterial nos animais é muito semelhante também ao 120 por 80, tá? Só que aqui nós não estamos falando em pressão arterial, nós estamos falando em capilares glomerulares especificamente. Então, nós não vamos falar em pressão arterial. Pressão arterial a gente fala quando está falando em artéria. Aqui nós estamos falando em capilares, nós vamos falar em pressão hidrostática, que é a pressão que o sangue exerce na parede interna dos capilares, certo? Muito bem. Existe uma segunda pressão, representada por esse π aqui, que é a pressão osmótica coloidal. Tá? Pressão osmótica coloidal, certo? Que, sendo mais específico, é o gradiente de pressão osmótica coloidal. O que é gradiente? Lembrando lá da fisiologia 1 também, e da bioquímica, né? Quando nós falamos em transporte através das membranas, né? Lá na Físio 1, através daqueles canais formados por proteínas da membrana plasmática, lembram? E aí era um transporte passivo, sem gasto de energia. Existe também o transporte ativo, com gasto de energia, né? Mas que aquele transporte passivo, através daqueles canais, por exemplo, lá no neurônio, né? Que o sódio, quando se abrem os canais para sódio, tem mais sódio fora do neurônio do que dentro do neurônio, ou seja, existe um gradiente de sódio, né? Uma diferença de sódio entre o meio extracelular e o meio intracelular, e aí quando aqueles canais para sódio se abrem, há uma entrada de sódio, lembram? No neurônio, a favor do gradiente de concentração, ou seja, sem gasto de energia, lembram? Ele vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, lembraram, né? Pois bem, esse gradiente aqui é diferença, né? Então, essa pressão é o gradiente, a diferença de pressão osmótica coloidal, comparando, né, os dois lados, ali, o sangue e o fluido glomerular, certo? E esta pressão, esse gradiente de pressão osmótica coloidal, essa diferença de pressão osmótica coloidal entre o sangue e o fluido glomerular é dada principalmente pelas proteínas plasmáticas, né, que não são filtradas, ou seja, que permanecem no sangue, né, não são filtradas, certo? E existe uma terceira pressão aqui, que é a pressão do fluido glomerular, né, que é qualquer recipiente com um líquido no seu interior, né? Qualquer recipiente com líquido no seu interior, o líquido exerce uma pressão na parede interna do recipiente. É assim. Quando esse recipiente é uma artéria, o sangue passa aqui, exerce a pressão na parede interna da artéria, isso aqui é pressão arterial, né? Quando este recipiente é um capilar, o sangue passa aqui, exerce uma pressão na parede interna do capilar, é a pressão hidrostática. E quando este recipiente é um néfron, né, especialmente a cápsula de Bowman, o fluido glomerular que está aqui dentro vai exercer uma pressão na parede interna da cápsula de Bowman. E este, então, é a pressão, a gente chama de pressão do fluido glomerular,
sobre a cápsula de Bowman, tá? Então, graças a essas 3 pressões que estão demonstradas aqui, ó, é que acontece filtração aqui, somente neste ponto, no corpúsculo renal, certo? Muito bem, chegamos aos 30 minutos, né, passamos um pouquinho, e a gente para por aqui hoje, e no próximo vídeo a gente inicia a conversa falando mais sobre estas pressões, tá certo? Então, desejo para vocês um excelente feriado, né? Um ótimo final de semana e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, se cuidem, tchau, tchau. No feriado, aproveitem bastante a família. Um abraço, tchau, tchau.